Kamijou Toma e Kumo Kawaseri estavam correndo em alta velocidade pelo meio da cidade academia, se dirigindo até o local onde havia se iniciado o incêndio, pois haviam percebido que Mitsuari Ayu estava com problemas. E se você está curioso para saber se eles chegarão a tempo e salvarão a garota das irmãs Gokusai, pega seu cafezinho, senta aqui comigo e bora, que tá começando mais um resumo de Toaru Majutsu no Index. Fala galera, voltei! E já faz bastante tempo que não trago um resumo novo. E tem vários motivos pra isso, mas o principal é que eu não tava apressado em trazer os resumos e pouca gente estava vendo e interagindo nos comentários. Eu me senti tão sozinho com ninguém conversando comigo, velho. E o último resumo só foi pegar 1000 visualizações hoje. Se eu ver o pessoal interagindo bastante e as visualizações começarem a subir, eu posso até acelerar a frequência de novo. Mas enquanto isso não rola, pode ser que acabe demorando um pouco pra sair um novo capítulo. Mas não, eu não vou parar. Como eu já havia dito antes, eu pretendo resumir a obra inteira. Então, mesmo que demore, um dia ela vai estar completa aqui no canal. Dito isso, antes de iniciar o resumo, tem uma última coisa que eu quero falar. Toda vez que eu tô postando um resumo de Biohacker, alguém tá comentando: ah, como Kawaseri é tão legal, pena que ela morreu. E aí eu fico, o quê? Tipo, com certeza essa pessoa deve ter visto o resumo do volume 7, chegado na parte da batalha da Kumo Kawaseri com o Tsuchimikado, e aí quando viu ela morrendo no final pensou, caramba, ela morreu. Mas eu não entendo, por que essa pessoa não terminou o resumo? Porque no final do volume, esse é um dos grandes mistérios. Se ela morreu, como ela voltou a aparecer no final dele? Mas a pessoa que tá comentando isso parece que ou não terminou, ou esqueceu, ou já faz tanto tempo, afinal, sim, faz muito tempo que a gente saiu do volume 7, e acabou esquecendo que ela tá viva. Então se você estiver vendo esse vídeo e por algum motivo ficou com a impressão de que Seria tá morta, ela tá viva, cara. É bom até pensar em fazer aquela remaratonada em toda a playlist aí de Toaru, porque você pode ter perdido algum vídeo ou esquecido alguma coisa. Seja como for, agora sim, vamos parar de perder tempo e continuar com o resumo. E para que o próximo saia o mais rápido possível, não se esquece de já deixar o like e comentar qualquer coisa aleatória que vier na cabeça. Enquanto aceleravam na moto que haviam acabado de roubar, Kumo Kawaseri e Toma começaram a ver fumaça subindo aos céus vindo da localização onde havia se iniciado o incêndio. Só ver a fumaça foi o suficiente para fazer com que a preocupação dos dois subisse ao máximo. Enquanto Toma esticava o pescoço para conseguir ver melhor o local da onde a fumaça estava vindo, o mesmo não percebia que seus braços que estavam fazendo um contorno na garota e abraçando a cintura de Seria estavam subindo cada vez mais, fazendo com que assim ele tocasse em seus grandes seios. Seria olhando pra trás fala, como você é atrevido, aproveitando a oportunidade, não é, garoto? Ao escutar aquilo, Toma fica com tanta vergonha que abre com força os dois braços, mas é quando Kumokawa passa por um buraco que Toma quase sai voando. Seria segura ele e novamente o puxa, o fazendo abraçar a garota novamente. Ou você se segura com força, ou não me culpe se acabar voando. A garota gritava enquanto continuava a acelerar a moto. E o garoto sentado atrás não conseguia deixar de ficar com aquela cara extremamente vermelha e pensar se ela não tinha vergonha de nada. Mas é quando de repente o mesmo olha pro lado, pois percebeu viaturas da polícia vindo em sua direção. Ah, só pode ser brincadeira. Kumokawa, os vendo pelo retrovisor, fala que vai achar uma forma de despistá-los. Mas Toma, subindo um pouco sua cabeça, fala no ouvido da garota para ela não fazer isso. Seria melhor deixar eles continuar seguindo eles, para que eles também fossem para o local do incêndio. Afinal, se fosse algum tipo de terrorista ou bandido atacando Mitsuari nesse momento, seria bom ter o apoio da Anti-Skill. A garota começa a ficar extremamente nervosa e gritar: eu já entendi, mas pare com isso! Seu garoto fetichista, por que fica soprando no meu ouvido? É quando Toma se alarma um pouco e começa a perceber que estranhamente ela ficou muito mais nervosa com isso do que quando ele estava tocando em seu seio. Ei, você não acha que sua lista de prioridades está meio errada? Toma falava isso, enquanto Kumo Kawaseri continuava a acelerar a moto. Com isso, finalmente eles haviam invadido os jardins superiores, uma área onde apenas garotas eram permitidas. Finalmente eles estavam vendo o prédio em chamas, mas para conseguirem chegar lá, teriam que invadir o território da Tokyo Adai pelo portão. Mas é quando Kumo Kawaseri vê um parque ao lado, e então tem uma ideia. A mesma vê o muro em forma de rampa que tinha ao lado, e começa a correr em toda velocidade na sua direção. Toma vê aquilo e começa a gritar: o que você está pensando? Aquilo é um muro! Mas Kumo Kawaseri não diminui a velocidade nem um pouco. As viaturas da Anti-Skill continuam se aproximando, indicando que não dava tempo para eles pararem, nem mesmo para mudar a rota agora. E então, utilizando suas habilidades como motorista, Kumokawa consegue pegar uma parte do muro, levantar o guidão
e assim atravessar aquele gigantesco muro, saltando com a moto pelos céus e sobrevoando a cidade academia. Toma, sentada atrás, só podia gritar com aquilo, sem acreditar no que estava acontecendo. E então as pessoas que haviam se reunido ao redor para ver o incêndio ficaram chocados com a visão de dois adolescentes em cima de uma moto sobrevoando o local. E não só isso, como pelo ângulo que eles estavam caindo, ambos iriam cair dentro do prédio que estava em chamas. É quando de repente, na sala ao lado, onde Mitsuari estava, ela escuta um barulho de janela se quebrando. A mesma rapidamente se levanta e vai na direção deles. Quando ela chega lá, ela se depara com os dois junto a uma moto enorme e um gigantesco buraco na parede ao lado. Você tá doido? Eu nunca mais ando de moto com você! Kamijou Toma não parava de gritar, enquanto Kumokawa Seria não parava de rir. Droga, dessa vez eu senti que realmente seria o fim de Kamijou Toma! É quando Mitsuari começa a se aproximar dos dois e fala: Por quê? Por que vocês estão aqui? Por que vocês vieram para um lugar tão perigoso? Vocês não tinham que se relacionar com isso. Se fizessem isso, poderiam continuar vivendo suas vidas normais. Então por quê? É quando Thomas se levanta e então fala: Não pense demais, não tem lá um grande motivo especial. Eu simplesmente decidi ajudar você. E então, dando um pequeno sorriso, Mitsuari Ayo, quem acaba ficando com a expressão vermelha, e Kumokawa Seria continuava a rir ali no chão. E assim, com os três novamente reunidos, o campo de visão muda para a mais nova das irmãs Gokusai. Gokusai Amazora, a mais nova das irmãs Gokusai, havia ido até o primeiro andar do prédio, pois há pouco tempo havia visto os dois adolescentes em cima da moto voando para o lado de cima. Ela estava andando devagar e prestando muita atenção ao redor, pois sabia que aqueles dois com certeza deveriam ter vindo ajudar a Ayu. E como a mesma não possuía nenhuma informação sobre ele, não tinha como saber que habilidade eles possuíam. E se ela acabasse o subestimando ali, isso poderia significar sua derrota. Era sempre isso que suas irmãs diziam, e por isso ela havia aprendido essa lição muito bem. É quando ela de repente recebe a ligação de sua irmã mais velha, Gokusai Hikuri. Ambas começam a falar pelo comunicador e Hikuri avisa que vários carros da Anti-Skill já haviam chegado nas proximidades e que elas deveriam terminar a missão o quanto antes, pois depois dessa confusão toda, não tinha mais como sair fácil sem chamar a atenção. A Amazora acaba pedindo desculpas, afinal havia sido ela quem havia ateado fogo naquele lugar, mas Hikuri diz a ela para não se preocupar, até porque pensar nisso agora só iria atrapalhar, pois isso poderia fazer com que ela não ficasse mais focada em concluir a missão. A Amazora então desliga, dizendo que como compensação, ao menos ela iria levar a cabeça dos dois adolescentes que vieram de moto, junto à garota que eles deveriam capturar. E assim a mesma começa a correr pelas escadas, subindo para os andares superiores. Hikuri, do outro lado, acaba gritando, dizendo que não era para ela desligar o comunicador ainda, pois ela ainda não havia preparado um novo plano. Mas já era tarde demais e a irmã mais nova já havia desligado. E enquanto isso, do lado de cima, Kumokawa Seria e Toma acabam escutando toda a situação atual através de Mitsuari. Mitsuari avisa que haviam possivelmente 3 inimigos. Uma garota pequena utilizando uma metralhadora, uma um pouco maior, com habilidades de controle de mente, utilizando uma pistola, e uma outra garota controlando os drones que estavam sobrevoando o lado de fora. Ela falou tudo o que sabia, como ela se comportava e quais eram as habilidades que ela havia notado até agora, fazendo com que Kumokawa percebesse que o inimigo atual agora era algum dos grupos de Espers do lado sombrio. Ao entender isso, Kumokawa traça um plano e então divide o mesmo com Toma e Mitsuari. A maior vantagem deles é que eles conheciam as habilidades dos inimigos, mas os inimigos não faziam ideia nenhuma de quais eram suas habilidades, deixando com que eles ficassem na vantagem. Enquanto Kumokawa continuava a divulgar, o Mitsuari acaba tossindo muito, pois já estava começando a apresentar os primeiros sintomas de falta de ar, por causa das chamas que haviam sido provocadas no andar inferior. Durante a batalha, pouco ar restava nos andares superiores, tendo uma grande concentração de fumaça, o que dificultava bastante para todos ali, principalmente Mitsuari, que já estava há mais tempo. Vendo que a situação estava complicada, Kumokawa e Toma decidem agir o quanto antes, pois eles precisavam tirar a garota dali o mais rápido possível. Vendo que ela estava extremamente cansada, Toma se oferece para carregar a garota nas costas enquanto eles desciam as escadas. E Kumokawa elogia o cavalheirismo dele, falando que desse jeito, ele só precisaria fazer mais algumas coisinhas e com certeza conquistaria a princesa. Mitsuari naquela situação normalmente reclamaria ou então falaria alguma coisa, mas a mesma já estava tão zonza por causa da falta de ar que só conseguiu tossir mais um pouco e então se esticar para a direção de Toma. Enquanto Toma botava ela nas costas, o mesmo percebia que por causa do suor da garota, sua roupa já estava bastante transparente e o mesmo facilmente conseguia ver através dela. Mas sabendo que não era hora de prestar atenção nisso, Toma chacoalha a cabeça, pega a garota e então ambos começam a descer. Eles desciam as escadas com cuidado, pois não tinha como saber em qual local
local do prédio as irmãs inimigas estavam. Quando chegaram no primeiro andar e começaram a caminhar em direção a Kumokawa escuta alguém falando, te encontrei. E então joga Toma e Mitsuari pro chão enquanto pula pro outro lado. É quando de repente, novamente, a irmã mais nova, Gokusai Amazora, pega sua minigun e começa a soltar vários disparos. Por causa das chamas e a fumaça, era difícil dela conseguir encontrar seus alvos. Mas ainda assim, a mesma tinha confiança de que se continuasse atirando, em um momento ela iria acertar. As balas voavam e atravessavam com facilidade as paredes. Toma e Aion ficavam no chão, enquanto Kumokawa tentava dar a volta para pegar a garota de surpresa. É quando de repente a Amazora para de atirar e percebe que ela não deveria fazer isso. Afinal, a missão principal era capturar Mitsuari Aion com vida. Toma então começa a cutucar o rosto da garota e fala bem perto de seu ouvido para ela ir agachada até a porta. Ele daria um jeito na garota com a metralhadora. A Amazora começa a gritar para eles se rebelarem, pois se fizessem isso, ela lhes daria uma morte rápida. Toma vai agachado e começa a olhar a garota, e é quando percebe que ela estava segurando aquela gigantesca mina com extrema facilidade, com apenas uma mão. Seu corpo extremamente magro e fino jamais deveria ter a força suficiente para mover aquilo. Se ela estava fazendo isso, com certeza era graças a alguma habilidade extra. O mesmo continuava irritado, vendo outra pessoa abençoada com habilidade, utilizando ela dessa forma inconsequente, sem pensar quanto mal está fazendo. Mesmo que ele e as garotas saíssem do prédio ali, com aquela garota armada os perseguindo, não haveria um local onde eles pudessem se esconder sem causar mais destruição. Sendo assim, o que ele deveria fazer agora era óbvio: achar uma forma de derrotar a garota. É quando mesmo começa a pensar em um plano. Só de olhar ele já havia percebido, mesmo ele, um amador, já havia percebido que aquela minigun com certeza não deveria ser usada por pessoas normais. Aquilo com certeza deveria ser aplicado em algum tipo de tanque ou algo do tipo. Sendo assim, ela jamais seria capaz de conseguir carregar aquilo sem sua habilidade. Então, o jeito mais fácil de desarmá-la é fazendo ela perder essa habilidade. Enquanto ele pensava isso, ele olhava para seu braço direito. Aquele braço direito era o causador de seu sofrimento, era o causador de seu... Mas além disso, o mesmo também tinha outra habilidade específica. Quando Toma tocava em uma pessoa com habilidades sobrenaturais com seu braço direito, o mesmo conseguia desativar seus... Ou ao menos era isso que ele havia aprendido até aqui. Em outras palavras, se ele utilizasse seu braço direito ali, ele poderia ter chances de vencer. Percebendo isso, Toma fecha o punho e então começa a encarar a garota, e rapidamente dá um salto na direção dela, mas evitando que a garota conseguisse ver seu rosto. No mesmo momento, Gokusai rapidamente pensa em disparar novamente com sua metralhadora, mas ela não faz isso, pois não conseguiu ver o rosto de quem havia salvado. E se fosse Mitsuari, ela poderia acabar a matando. Toma também havia percebido isso graças ao grito da garota, percebido que por algum motivo ela não queria matar Mitsuari, e por isso, se ela não visse seu rosto, ela não iria disparar no mesmo instante que ele saltou em sua direção. Toma então salta correndo na direção de Gokusai, deixando a garota sem tempo suficiente para conseguir reagir e pegar sua metralhadora, apontar para ele e então disparar. Ele já estava perto o suficiente, tudo que ele precisava era acertá-la. Se ele acertasse esse soco, as habilidades misteriosas da garota iriam desaparecer. Gokusai não sabia disso e por isso não estava tão preocupada. Tudo que eu tenho que fazer é deixar ele me acertar e logo depois eu atiro nele. Não havia como ela saber do que aquele braço era capaz. Poucos metros faltavam para o punho de Toma acertá-la em cheio. Poucos metros faltavam para ele conseguir a vitória. Mas antes que eu mesmo conseguisse acertar, outra garota aparece pela janela e então dispara com sua pistola no ombro de Toma. Mas por sorte o mesmo acaba pegando de raspão, pois Kumokawa Seria, que havia dado a volta para tentar pegar a Amazora distraída, salta e empurra o garoto novamente, impedindo que ele fosse acertado pelo tiro da pistola, e assim ficando 2 de cada lado. E então a irmã do meio, Gokusai Kaibi, segurando sua pistola na mão, começa a brigar com a irmã mais nova. Sua idiota, o que você está fazendo? O que? Se você não se intrometesse, eu iria conseguir vencer. Parece que você realmente não aprendeu nada até agora, não é? Quantas vezes eu preciso dizer para não subestimar seus inimigos assim? Não se esqueça que essa é a cidade academia, e você iria deixar o inimigo te acertar? Sua idiota. E se a habilidade dele fosse alguma coisa do tipo um toque em algo e é o suficiente para simplesmente desentregar, ou então ele tem super força e com um soco conseguiria te jogar. Se você não tem certeza sobre as habilidades do alvo, não deixe ele te acertar tão fácil. E então, entendendo a lógica de sua irmã, a Amazora acaba pedindo desculpa, pois realmente havia subestimado Kumokawa Seria e Toma, então começam a se levantar. Parece que a nossa situação ficou realmente complicada, hein? É o que parece. Mas agora é a oportunidade perfeita. Vamos colocar o plano em prática.
combate. Como Kawaseria fala, e então ambos se levantam novamente. As duas irmãs Gokusai do outro lado acabam se preparando também para o combate. Não se esqueça, não podemos subestimar as habilidades dele. E então Toma novamente começa a correr na direção de ambas. Ambas começam a prestar atenção, olhando cada detalhe em seu movimento, olhando cada parte de seu corpo, prestando atenção nos mínimos detalhes para conseguir identificar qual era a habilidade do garoto. Ele novamente está vindo para cima com tudo. Isso significa que a habilidade dele deve ser alguma coisa de curto alcance. Novamente ele está mexendo o braço como se fosse tentar socar. Isso significa que a habilidade dele é algo parecido com super força? Seja como for, se ele depende de habilidade de curto alcance, nós estamos na vantagem. E assim Kaibi novamente aponta sua pistola para ele. Mas é quando de repente ela olha para Amazora e percebe que como Kawaseria havia acertado a garota na cabeça com um bastão de ferro e agora estava vindo em sua direção. Como isso é possível? Como ela chegou aqui? Droga, ela tem capacidade de se teleportar. Dessa vez ela prestava atenção em Seria e mudava a direção para a qual sua pistola estava apontada para a garota. Mas é quando então Toma aparece bem do lado dela e a acerta com toda a força, jogando a irmã do meio pro outro lado enquanto sentia sua costa queimar por ter tocado no chão que havia sido Kaibi rapidamente se levanta sem entender o que havia acabado de acontecer. E então Toma também começa a encarar a garota, fazendo uma expressão de que não havia entendido que havia. Seria era a única que parecia estar completamente a par de tudo que havia acabado de acontecer. E então em sua mente ela começa a falar. Aquele campo de batalha era perfeito para sua habilidade. Seria não tem habilidade Esper, mas tem um intelecto extremamente alto. E graças a ele, ela havia desenvolvido uma habilidade própria, que não derivava de nenhuma habilidade sobrenatural, nem nada do tipo. Era simplesmente uma manipulação mental, feita através de sugestões. A mesma era capaz de fazer com que seu alvo focasse em determinado, e quando ele faz isso, ele acaba ignorando tudo ao redor do mundo e fazendo com que a mesma se torne completamente imperceptível. Naquele instante, ela fez com que as duas irmãs acabassem focando em Toma, tentando entender que habilidade ele possuía e o vendo como principal inimigo. Nesse instante, ela conseguiu dar a volta sem que qualquer uma das irmãs percebesse e então ela conseguisse golpear a irmã. Mas quando ela fez isso, a outra irmã conseguiu percebê-la novamente e então seu senso de perigo mudou, fazendo com que Seria fosse considerada o alvo principal nesse momento. Tudo que ela teve que fazer foi completamente o oposto, então, fazendo com que ela agora focasse completamente sua atenção em Seria, dando tempo suficiente para Toma se aproximar dela e a golpear. Em um campo de batalha como esse, cheio de fumaça, fogo, falta de oxigênio e o calor acaba deixando todo mundo um pouco tonto, era o campo de batalha ideal para ela utilizar sua habilidade. E mesmo ela utilizando assim à frente dela, elas não iriam conseguir entender, pois para essas irmãs acostumadas a batalhar com pessoas com grandes habilidades Espers, é quase impossível conseguir entender outro tipo de habilidade que não seja derivada de uma habilidade Esper. Nesse momento, a irmã do meio deve estar imaginando que eu seja capaz de teleportar ou até de acelerar minha velocidade, sem fazer ideia de que tudo que eu fiz foi mudar um pouco sua percepção. Toma, que estava ao lado, estava alarmado. Tudo havia acontecido exatamente como ela havia dito. Seria já havia armado esse plano, mesmo antes de ver as duas irmãs e como ela agia. Apenas com os detalhes oferecidos por Mitsuo, ela já havia calculado cada movimento que deveria fazer. Era impressionante e assustador. Você realmente são incrível. Kaibi, a irmã do meio, falava. Mas se eu fosse vocês, eu não subestimava minha irmã. É quando de repente a irmã mais nova, Amazora, se levanta segurando aquela gigantesca minigun e acerta com toda a força Toma, o lançando com toda a força na direção da parede e o atravessando para o outro lado. Amazora, você fica com o garoto, eu cuido dela. E assim ambos novamente se separam. Toma, que havia sido jogado com tanta força para o outro lado da parede, não conseguia parar de sentir uma dor horrível por todo o corpo. E além disso, a parte que havia tocado na parede parecia estar queimando, porque havia tocado na parede extremamente quente, mas não havia tempo para simplesmente ficar ali parado, apenas olhando. A garota mais nova, atravessando o buraco que Toma havia feito na parede, sai apontando sua minigun e novamente começa a disparar. Toma aproveita que estava no meio da mata para se esconder, mas a garota, sem querer dar tempo para isso, continua a disparar. Enquanto isso, Kaibi e Kumo Kawaseria continuam a se enfrentar do lado de dentro. Eu não sei qual a habilidade dela, mas eu não vou perder só por isso. Você vai ver só, vai me pagar por essa vergonha que me fez passar. Revelando sua coxa para o lado de fora do vestido, Kaibi pega outra arma
outra pistola que estava presa à sua coxa delicada e brilhante. E agora, com a pistola em cada mão, a pessoa corre na direção de Kumokawa Seria. Ela sabia que tinha que prestar atenção. No mundo dos Espers, conhecer bem a habilidade do oponente era um dos maiores requisitos para conseguir vencer a batalha. E por isso, normalmente, aquele que conseguisse ocultar melhor suas habilidades possuía vantagem. Mas Kaibi sabia. A mesma havia contado suas habilidades para Mitsuari, e por isso nesse momento era possível que sua inimiga, Kumokawa Seria, já soubesse as suas habilidades, enquanto ela, mesmo depois de ver, ainda não havia conseguido entender, o que fazia com que Kumokawa Seria tivesse grande vantagem nesse duelo. E então ela se motivou a checar de uma vez qual era a sua habilidade. De repente Kaibi começa a disparar vários tiros na direção de Kumokawa. Se a mesma for capaz de se teleportar, ou então de aumentar sua própria velocidade, ela deverá ser capaz de desviar dos tiros da pistola. Mas Kumokawa simplesmente salta para a direção de uma das paredes, ainda sendo atingida de raspão por um dos tiros. Ela não teleportou, nem ao menos conseguiu correr o suficiente para não ser atingida. A habilidade dela não é essa. Seria sabia que agora estava numa enrascada, mas estava mais preocupada com Toma, que estava enfrentando a garota com a minigun em um campo aberto. Sabendo que não havia tempo a perder, ela rapidamente arma um novo plano. Kumokawa joga com força seu bastão na direção oposta a qual ela estava correndo. Uma distração comum e clichê. Normalmente, isso jamais funcionaria em um campo de luta de verdade. Quando o bastão acerta uma das paredes, causando um alto barulho, Kaibi por poucos segundos até se distraiu com ele. Mas rapidamente percebeu que deveria focar em outro lugar. Só que pro azar dela, ela não conseguia. Ela estava completamente focada naquele barulho, pois o barulho era de metal, batendo contra outro objeto de metal, vindo da direção da cozinha. Aquelas chamas haviam sido causadas por causa dos disparos da metralhadora que haviam acertado algum bujão que estava na ala da cozinha daquele lugar. Mas para um prédio grande como aquele, existia a possibilidade de que aquele não fosse o único bujão. É quando ela percebe que já fazia algum tempo que aquele cheiro estava por todo lugar. Durante aquele momento em que Kumokawa havia dado a volta para pegar a Amazora distraída, ela havia conseguido aquele bastão de metal e além disso, a mesma havia aberto um dos bujões, deixando com que o ar escapasse. E aquelas faíscas foi tudo o que precisou para fazer com que todo aquele lugar explodisse novamente. A explosão foi enorme, todo aquele lugar incendiou. Kaibi e Kumokawa voaram longe, e Toma, junto com a Amazora que estavam do lado de fora, escutaram. A Amazora ficou extremamente preocupada com a irmã. Toma também estava preocupada com Kumokawa, mas sabia que não era um momento de distração. Ele sabia que aquela explosão com certeza havia sido causada por Kumokawa, pois a outra irmã jamais faria algo assim, sabendo que poderia colocar a vida de Ayo em risco. Só existia um motivo para Kumokawa fazer algo assim também. Ela estava criando uma brecha, uma abertura, fazendo com que a irmã mais nova se distraísse para que ele conseguisse chegar perto o suficiente para golpeá-lo. E então, não deixando os esforços de Kumokawa serem desperdiçados, Toma corre e a golpeia bem na cabeça, jogando a irmã mais nova para longe e a separando de sua minigun. E então, com o prédio se tremendo por completo, parecendo que iria desmoronar, a batalha com a irmã mais nova e do meio chegou ao fim. A pequena garota já havia sido golpeada na cabeça com um ataque de Kumokawa. E por isso ele sabia que se golpeasse naquele exato ponto, ele conseguiria nocauteá-la com certeza. Além disso, já era assustador ela ter aguentado aquele primeiro golpe. Se isso fosse graças à sua habilidade, seu braço direito, ela seria anulada. Ele tinha total certeza disso, mas ainda assim, uma parte dele não quis parar de prestar atenção na garota, tentando ver se ela ainda iria levantar. Era assustador como uma garota pequena como aquela, que mal deveria ter 8 anos, havia feito eles passarem por algo tão assustador. Mas não havia tempo para pensar nisso agora. Confirmando que ela estava realmente inconsciente, Toma se prepara para entrar lá dentro para ver se Kumokawa estava bem. Mas é quando de repente um drone passa e dispara algo nas costas de Toma. O mesmo retira e nota que era uma espécie de seringa. Olhando para trás, ele vê uma mulher loira, extremamente parecida com uma espécie de controle em suas mãos e com 4 drones sobrevoando ao redor dela. Vocês realmente conseguiram derrotar minhas irmãzinhas, não é? Aquela era Gokusai Hikuri, a irmã mais velha das Gokusai, e aquela que estava liderando o plano, assim como controlando os drones. Droga, é verdade. Mitsuari ainda havia falado que tinha outra.
Toma então começa a chacoalhar de um lado para o outro. Ele estava zonzo e meio bambo. Ele começou a imaginar se havia respirado muita fumaça, mas não podia ser isso. É quando ele lembra que um dos drones havia injetado algo nele. Não vai me dizer que... Saiba que eu também sou conhecida como Lady Veneno, garoto. E infelizmente para você já não tem mais como ganhar. Toma encarando a garota. Novamente, fecha seu punho e se prepara para lutar. Você ainda vai continuar com isso? Bom, pode até ser verdade que não tenha como eu vencer, mas sendo assim, ao menos, eu vou me recusar a perder. Cuidado, falando frases assim eu posso até apaixonar. Hikuri fala enquanto olhava o garoto com um sorriso no rosto. Toma novamente começa a correr, indo em sua direção. É realmente uma pena. Se tivesse ficado parado ou só caído inconsciente, eu poderia até ter deixado você ir. Afinal, como esta não é uma missão de assassinato, dentro das seringas dos drones, eu só coloquei um forte sonífero. Mas se eu continuar disparando, e você continuar recebendo esse sonífero em alta concentração, até o pequeno sonífero pode virar um veneno letal. A garota mirava com seus drones na direção de Toma e então preparava para disparar, faltando apenas apertar um botão para começar a disparar uma chuva de soníferos na direção de Toma. A mesma fica completamente imóvel, sem conseguir mexer um músculo sequer. Droga, 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 o que está acontecendo? Por que eu não consigo me mover? E então, faltando poucos metros, Toma fala, fecha os dentes e assim golpeia a garota com toda a sua força. Depois de jogá-la para trás com tudo, Toma acaba caindo no chão, completamente inconsciente. E então Hikuri começa a se levantar sem saber o que havia acabado de acontecer. Então finalmente fez efeito, é? Mas o que foi isso? Será que foi a habilidade do garoto? Por um segundo, eu realmente não consegui me mover. E novamente ela acaba perdendo a capacidade de se mover. E é quando de repente do buraco que Toma havia feito na parede do prédio, sai Mitsuari Ayo carregando o corpo de Kumokawa. A mesma estava com seu telefone na mão, com a câmera apontada para a direção de Hikuri. Droga, então foi isso, foi você. Eles se esforçaram tanto para vir até aqui me ajudar. Eles chegaram até o extremo para conseguir me salvar. Então é claro que eu jamais fugiria e deixaria eles lutando sozinho, depois de terem feito tanto por mim. Tossindo muito por causa da alta quantidade de fumaça que havia entrado em seus pulmões, Mitsuari continua a falar. E então Kumokawa, que estava com o braço ao redor do pescoço de Mitsuari, começa na direção da irmã mais velha e fala: vocês podem ser fortes, mas nós vencemos. Cheque mate. E então, golpeando com força a cabeça da irmã mais velha, a deixa inconsciente também. E assim um tempo se passa, 1h e 45 minutos para ser preciso. Toma acaba acordando e quando percebe, ele estava na parte de trás de um carro, sendo abraçado por Mitsuari Ayo, que também estava dormindo, encostada nele. Ele começa a olhar em volta e começa a se perguntar o que havia acontecido. E olhando para a frente, ele nota que era Kumokawa Seria quem estava dirigindo. O que aconteceu? O que aconteceu depois daquilo? Não se preocupe, nós vencemos. Eu amarrei a irmã mais nova e a mais velha com um dos cabos daquela minigun. Mas quando eu tentei encontrar a irmã do meio, eu não achei ela em lugar nenhum. Eu me pergunto se ela acabou fugindo, vendo que não teria chances de conseguir nos enfrentar enquanto tivéssemos duas reféns como suas irmãs sob poder. Seja como for, ainda devemos nos preocupar se ela realmente tentar vir atrás de nós depois. Mas por que estamos nesse carro? Afinal, onde a gente tá? É claro que a gente não podia ficar lá. Eu deixei as garotas amarradas porque agora é responsabilidade da Anti-Skill. Você esqueceu que a gente trouxe eles até lá? Nesse momento eles devem estar apagando fogo e encontrando as duas garotas amarradas. Usando impressão digital, eles vão saber que quem estava utilizando aquela minigun era a irmã mais nova. E vendo o jeito que aqueles bujões de gás foram explodidos, eles saberão que os causadores do incêndio foram elas duas. Mas claro que a gente não podia ficar lá. Seríamos culpados também. Ou pior, poderíamos ficar em uma posição onde não conseguiríamos proteger a garota. Por isso eu achei melhor a gente dar o fora o quanto antes e ir para algum lugar seguro. Mas acabou dando bastante trabalho carregar você, sabia? Eu e a garota tivemos que nos esforçar bastante para conseguir te levar até um carro. Falando nisso, que carro é esse? Não me diga que... eu roubei um da escola. Tem certeza que você também não é uma criminosa? Ai, novamente eu estou andando com você. Péssimas memórias estão vindo. É quando a garota, dormindo ao seu lado, o abraça com mais força e faz uns barulhos fofos. Sabia, desde que a gente saiu de lá, ela não sai do seu lado. O quê? Toma perguntava enquanto olhava para Kumokawa. A mesma, olhando pelo retrovisor, fala: depois que a gente tirou você de lá, ela não te largava de jeito nenhum. Eu até pedi para ela vir aqui na parte da frente do carro, mas ela decidiu ir aí atrás com você.
Parece que conseguiu conquistar o coração da princesa, hein? Não faça brincadeiras com isso. Só você acha que eu tô brincando. Mas afinal, pra onde a gente vai agora? Temos que ir para um lugar seguro. Meu apartamento não fica muito longe daqui. Precisamos descobrir de uma vez. Porque essa garota está sendo alvo de tantos inimigos. E seja o que for, vamos achar um jeito de protegê-la. E assim os três se dirigem até o apartamento de Kumokawa. Enquanto Aleister Crowley, o diretor da cidade academia, recebia as informações sobre o que estava acontecendo de um homem misterioso que não revela seu nome. E ao escutar que Kamijo Tomo estava envolvido com tudo aquilo, Aleister Crowley solta uma pequena risada. E assim as peças continuam a se mover. Bom, mas era isso que eu queria trazer da minha best mafiosa. Espero que tenham curtido. Se curtiu, não se esquece de deixar o like e virar membro se puder, que vai estar ajudando demais. Mas era só isso mesmo, então valeu, falou, fui!